Olá pessoal, professor Takase de Química. Um colega nosso da Grande São Paulo e uma colega nossa lá do Rio de Janeiro pediram uma breve revisão, uma breve explicação sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos. Como nomear os hidrocarbonetos? Vou aproveitar essa ocasião e expandir um pouquinho mais para dar uma revisada geral aqui nessa parte da orgânica. Isso aqui é matéria do terceiro médio e já é uma boa preparação aí para o Enem 2021 e para os vestibulares 2021. Vamos lá. Bom, nos compostos orgânicos, como todos sabem, eu tenho como ator principal o carbono, o átomo de carbono. E o átomo de carbono ele tem a capacidade de fazer um encadeamento, fazer umas cadeias. E sempre num composto orgânico, eu tenho uma coisa chamada cadeia principal, é o tronco. E em torno dessa cadeia principal, em torno desse tronco, eu tenho os galhos, eu tenho os ramos, que são os famosos GOS, Grupo Orgânico Substituinte. Antigamente, a nomenclatura antiga falava assim, radicais. Alguns livros também adotam essa nomenclatura ainda, como radicais. Mas, pelas regras mais recentes, esses ramos, que são exatamente as ramificações, são tratados como grupos orgânicos substituintes, os GOS. Mas o que vai nessa cadeia principal? O que caracteriza a cadeia principal? A cadeia principal é caracterizada por isso aqui, ó. Primeiro, eu tenho que ter o maior número de carbonos. Então, eu devo olhar para a minha cadeia carbônica e verificar qual linha ali contém o maior número de carbonos, de átomos de carbono. Mas não só isso. Eu tenho que verificar se na minha cadeia principal eu encontro ali as insaturações. O que são as insaturações? São ligações duplas ou ligações triplas. Ou seja, se eu tiver na minha cadeia carbônica, no meu composto carbônico, uma cadeia que seja com maior número de carbonos, porém, no outro caminho eu encontro ali uma dupla ligação, aí eu devo preferir o caminho, o tronco que contenha a dupla ou tripla ligação, em detrimento do número maior de carbonos. Repare que é uma regra que uma se sobrepõe à outra, em termos de importância. Por fim, a minha cadeia carbônica ela deve conter a função orgânica. Por enquanto, estamos no contexto dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, hidrogênio, carbono. É a função orgânica que só tem carbonos e hidrogênios. É a mais simples que tem. Mais para frente, vamos colocar ali as outras funções orgânicas. Tem álcool, aldeído, ácido carboxílico, por aí vai. Mas a minha cadeia carbônica então, deve conter a função orgânica, se ela existir, por exemplo, o álcool. Então, esses três fatores aqui devem estar presentes na minha cadeia principal. Ou seja, então, a quantidade de carbonos, se tem a dupla ou a tripla ligação, e se tiver a função. Isso aqui, então, é o que você deve ver, deve buscar na molécula. Se te oferecem uma fórmula estrutural de um composto orgânico, devemos procurar a cadeia principal. Achou a cadeia principal? Aí basta você identificar os GOS que estão pendurados ali, que estão acoplados ali na cadeia principal, como se fosse um tronco e os galhos. E aí montar o nome. E como se monta o nome? O nome se monta assim. Eu tenho aqui o prefixo em uma partícula do meio. Isso aqui nós extraímos direto da cadeia principal. O sufixo, que é a parte final, ali é exatamente o que contém a função orgânica. E o GOS? O GOS, ele começa o nome da cadeia, o nome do composto, perdão. Vou colocar aqui com alguns exemplos. Esse aqui, por exemplo, prop seria o meu prefixo aqui.
é o prefixo que indica a quantidade de carbonos. Aqui é exatamente onde está sinalizado a quantidade de carbonos da minha cadeia principal. Prop, se vocês já sabem, significa 3 carbonos. A partícula do meio ali vai me indicar o tipo da ligação. Como eu disse, o ator principal é o carbono. Então, é a ligação entre carbonos, hein? Depois vamos ver um caso aí em que o carbono tem dupla ligação, mas vai com carbono. Vou ter que tomar cuidado. Aqui vai indicar, então, a ligação entre carbonos, se vai ser simples, dupla ou tripla. Nesse caso aqui, o AN me indica ligação simples. Se fosse ligação dupla, seria EN. EN. E se fosse ligação tripla, seria IN. E aí, então, para você decorar, fica muito fácil. É a ordem alfabética das vogais. AN, EN, IN. Ligação simples, 1. Ligação dupla, 2. Ligação tripla, 3. Por fim, o sufixo me indica qual é a função orgânica. No caso de hidrocarboneto, o sufixo O é o que me caracteriza do carboneto. Se for o sufixo OL, isso aqui me indica álcool. Se fosse oico, ácido carboxílico. Se fosse al, aldeído. Se fosse cetona, seria ona. Isso aí vocês vão ver ainda, vocês já não viram, né? Aí na escola que onde vocês estudam. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. O propano, por exemplo. O propano é o gás que compõe o gás de cozinha. Prop indica 3 carbonos. An é a ligação que existe entre os carbonos. Ligação simples. Uma ligação só, ligação simples. E o O é a função do carboneto. Se eu fosse escrever a fórmula estrutural disso aqui, seria muito simples. 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Tipo de ligação entre os carbonos é ligação simples. E a função orgânica é hidrocarboneto. Se é hidrocarboneto, só tem carbonos e hidrogênios. Os carbonos eu já coloquei aqui. As ligações entre eles já coloquei aqui. Falta só agora completar com os hidrogênios. Nós já sabemos que o carbono começa com C. Ele é da família 14C. Ele faz quantas ligações? 4 ligações, começa com C. Por quê? Porque ele tem 4 elétrons na última camada. Para 8 faltam 4. Tudo C. Quando você faz assim, você acaba decorando facilmente. Então, como ele faz 4 ligações por ser o carbono da família 14, que tem 4 elétrons na última camada, basta agora completar. Aqui ele já fez uma ligação, né? Esse carbono aqui. Então ele tem que fazer agora mais 3 ligações. H, H, H. Esse carbono no meio faz 2 aqui. Faltam então 2 ligações. H e H. E esse carbono aqui é igual a esse aqui primeiro, né? Ele tem uma ligação feita, mais 1, 2, 3. H, H, H. É assim que você rapidamente monta a fórmula. Este exemplo aqui eu coloquei, não está dentro desse nosso contexto, mas eu já coloco, etanol. O que é o etanol? É o álcool de cozinha que vocês usam, é o combustível do carro. Et indicam 2 carbonos. An, ligação simples entre os carbonos. E o ol é a função orgânica que caracteriza o álcool. Mais um exemplo aqui já com gós. Repare só aqui, ó. Se não tivesse gós nenhum, ó, aqui seria minha cadeia principal. But, 4 carbonos. En é a dupla ligação que existe entre carbonos. E o O é o do carboneto. Mas, nessa cadeia principal aí de 4 carbonos, está pendurado um gós, que é o metil. Aí vocês vão perguntar, mas o que são esses números aí? O que é esse número 2? E o que é esse número 1 aqui? Esse é o endereço. Endereço do quê? Nesse caso aqui, é o endereço onde se localiza
a dupla ligação, porque em é dupla ligação, an, em, in. Ligação simples, dupla, tripla. Aqui é onde está localizada a ligação dupla. Aqui é onde está localizado o GOS chamado metil. Então, para eu montar essa molécula aqui, primeiro, são 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. But. Ligação entre o carbono dupla. Mas onde está? No carbono 1. No carbono 1. Os demais, então, são ligações simples. Está subentendido isso, ok? Eu não preciso explicitar isso aqui. Eu coloco apenas o principal, que é a dupla ligação. O resto eu completo, são ligações simples. E a função orgânica é o hidrocarboneto. Então, eu completo tudo com hidrogênios. Porém, no carbono 2, eu tenho um metil. É o meu GOS que está pendurado aí no meu tronco principal. O resto, então, eu completo com hidrogênios. Aqui seria H2. Esse carbono aqui já tem 4 ligações, né? A dupla, uma ligação simples e uma ligação simples aqui. Então, esta fórmula estrutural aqui é exatamente o 2-metil but-1-eno. 1 é a localização da dupla ligação, 2 é a localização do grupo metil. Por isso que eu deixei aqui no quadro, depois de você achar a cadeia principal, depois de você identificar a dupla ligação ou a tripla, depois de você identificar a função orgânica e os eventuais GOS que estiverem pendurados aí, você vai precisar numerar a cadeia principal. Por que numerar? Para eu poder localizar os elementos da cadeia principal. Onde está a dupla ligação ou tripla? Onde está o meu GOS? Onde, porventura, pode estar a minha função orgânica? Por isso aqui, eu devo começar a numerar, ou seja, o endereço vai ser número 1, 2, 3 ou 4. Claro, se eu tiver 5 carbonos, vai ter 5. Se eu tiver 3 carbonos, vai ter 3. Enfim. E eu devo começar da onde? Porque eu posso começar tanto daqui para cá, ou daqui para lá. Eu devo começar, primeiro, do carbono mais próximo da insaturação primeiro, depois da ramificação, ou seja, dos GOS, ou da função orgânica. Bem, esse é o esquema geral, esses são os princípios da nomeação de um composto orgânico. Vamos ver aqui dos hidrocarbonetos, ou seja, a terminação dos sufixos vai ser sempre O. Se é hidrocarboneto só tem hidrogênio e carbono, a terminação sempre vai ser O. Cabe agora eu verificar qual vai ser o tipo de ligação entre carbonos e se existem os GOS pendurados aí. E aí eu monto então dessa maneira e versa-vice, né? Se eu der a forma estrutural, vocês vão me dar o nome. Se eu der o nome, vocês dão a forma estrutural. É isso que agora vamos ver, como exemplo, duas questões do nosso colega da Grande São Paulo e acho que uma questão lá do Rio de Janeiro. Um é o Felipe e a outra é a Eliane, que nos mandaram, ok? Espera um instantinho aí que eu vou preparar a lousa aqui. Vamos lá então para a questão do Felipe. A primeira questão que ele nos dá é uma fórmula estrutural e a questão pedia o nome desse composto aqui. Bem, para quem não está acostumado com esse modo de apresentar, que é o modo de vértice e lado do polígono, no caso, né? Eu digo vértice e bastão. Quem tem dificuldade com isso aqui, procure marcar os vértices, porque vértice é o nosso carbono. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui. Uma vez marcados os vértices, são carbonos,
Os bastões são as ligações. Então, os bastões são as ligações. Então, quem não está acostumado pode transformar isso aqui naquela fórmula estrutural com os elementos. Então, eu vou explicitar aqui, ó. Esses são os meus carbonos, são os meus vértices, e entre eles as ligações químicas. Ligações simples, ligações covalentes. E subentende-se que o restante é preenchido com hidrogênio. Esse carbono aqui tem uma ligação, teria 3 hidrogênios aqui. Aqui 2 e assim por diante. Muito bem, assim acho que para muitos fica mais fácil, né? Agora, devemos proceder o quê? Para dar o nome, eu preciso primeiro achar a cadeia principal. E o que é a cadeia principal? É o tronco que tem o maior número de carbonos primeiro. Então, eu devo contar as possibilidades. Eu vejo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse 6 e tem esse 6. Esse 6 aqui é preferível. Por quê? Porque tem a dupla ligação, que é o segundo critério, deve conter as insaturações, se houver, que é o caso em que existe. Como aqui não tem outra função orgânica senão o hidrocarboneto, então aqui não precisa se preocupar. Mas temos um outro caminho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, é o mesmo. Então aqui tanto faz. Seja esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, seja esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, os dois são válidos. Então, pode escolher qualquer. Só uma questão didática aqui, eu vou escolher esta cadeia aqui, ó. Você pode escolher qualquer outra, hein? Desde que tenha 6 carbonos e contenha a dupla ligação, a insaturação. Então, este aqui é o meu tronco principal, a minha cadeia principal. E você veja que nessa cadeia principal eu tenho pendurado este gós e este gós aqui. Ó. Este gós aqui é formado por um carbono, que é met. Este aqui é o meu metil. Agora, este gós aqui tem 2 carbonos. É o etil. Metet probut pentex. Met et propibut pentex. E assim por diante, né? Muito bem. Determinei a cadeia principal, segundo aqueles critérios. Verifiquei o que tem pendurado nesse tronco principal. São os meus ramos, são os meus galhos. Identifiquei quem são eles. Agora eu preciso numerar, porque eu preciso localizar onde estão esses elementos. Eu posso numerar daqui, da direita para a esquerda, ou posso numerar da esquerda para a direita. Mas qual que é o critério? Eu devo começar do carbono mais próximo primeiro, da insaturação, que é o que ela existe aqui. Então, eu devo começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está mais próximo da insaturação, começa por aqui. Muito bem. Feito isso, agora passa a escrever o nome. Qual é o nome? Bom, primeiro, cadeia principal com 6. 6 é X. O Brasil foi campeão da Copa, né? Quantas vezes? 6 vezes. Foi hexacampeão. X. Olha como é bom saber português. Quem ensina essas coisas é o português. Não é propriamente a química. Então aqui é X. E eu vejo que nesse X existe uma dupla ligação aqui.
O que caracteriza a dupla ligação é o em. Ligação simples é an, dupla é em, tripla é in. Nesse caso aqui é em. E aqui só tem carbono e hidrogênio. O que só tem carbono e hidrogênio é hidrocarboneto. Agora, além disso, eu tenho um grupo metil e tenho um grupo etil aqui. Eu devo, então, colocar esses nomes também. E aí eles vêm antes, né? Como não tem espaço aqui, vou colocar em cima, ok? Etil. Metil. Muito bem. Feito isso, agora eu tenho que localizar onde estão esses elementos. O grupo metil, ele está localizado no carbono 2. Então, eu devo colocar aqui, ó, 2. O grupo etil está localizado no carbono 4. Então, 4 aqui, ó. E a minha dupla ligação está no carbono 1. Então, aqui é 1. Então, não se preocupe com a fonética. É assim mesmo. 4 etil, 2 metil, X, 1 eno. Aqui eu tenho todos os elementos para eu montar a minha forma estrutural. Se eu desse esse nome aqui, você saberia montar a forma estrutural. Por quê? Porque eu tenho a cadeia principal, o que caracteriza a cadeia principal, e o que eu tenho pendurado nela, e com a localização, com o endereço de cada um. Por que eu coloquei primeiro o etil e depois o metil? Isso é uma regra da IUPAC, que eu devo colocar primeiro em ordem alfabética. Então, embora aqui tenha o primeiro grupo no carbono 2, o que rege aqui no GOS é a ordem alfabética. Ok? Está dado o nome, então. Então, veja, de novo, se você tem dificuldades com a fórmula de vértice e bastão, identifique os vértices, coloque carbono, ligue os carbonos com os bastões. Se é 2 bastão, dupla ligação. Se fosse 3, seria tripla ligação. Aqui é só uma ligação e está montada a molécula. Ok? Vamos para a outra questão do Felipe. Ele pediu para fazermos. Agora um instante aí que eu vou preparar a lousa. Muito bem. Essa é a segunda questão lá do Felipe, da Grande São Paulo. Eu, por conta, vou colocar aqui como duas questões. A primeira é dar o nome e a segunda, o que ele pede propriamente. Porque o que ele pede propriamente é dizer quais são os radicais do carbono terciário. Vamos por partes. Primeiro vamos dar o nome disso aqui. Bom, eu identifico aqui, ó, vértices. E os bastões são as ligações. Eu vejo que esse é um composto um pouco mais simples, né? De cara, eu já vejo que essa cadeia aqui é a maior. Sim? Esta é a cadeia maior que tem 8 carbonos. Essa é a minha cadeia principal, que tem 8 carbonos. Se eu quisesse, eu poderia escrever assim, tá? Não precisa escrever assim em zigue-zague. Isso aqui é só para explicitar a forma estrutural. Mas eu poderia escrever assim, muito bem assim, ó. 8. No terceiro carbono eu tenho um carbono aqui. No quarto carbono eu tenho um carbono aqui. E entre eles tem uma ligação simples. Como vocês podem ver, então, aqui é minha cadeia principal. E nela eu tenho pendurado um metil aqui. E aqui pendurado um outro metil. Nome. A cadeia principal é de 8 carbonos. 8 carbonos é oct. Qual o tipo de ligação que existe entre os carbonos? Tudo ligação simples. Na minha cadeia principal, hein? Ligação
simples. Função orgânica é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, então a terminação é O. Agora, nessa cadeia principal, eu tenho pendurado 2 GOs, e os 2 é metil. São 2 metis, então, em português, quando eu tenho uma coisa dobrada, posso falar bi ou di. Aqui no caso é di, tá? Então é dimetil. Só que onde esses 2 metis estão pendurados? Um está pendurado aqui, outro está pendurado aqui. Tem que dar o número, né, da localização. Puxa, eu tenho que numerar. Eu numero da onde? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Neste caso aqui, o carbono que está mais próximo do meu GOS é este aqui, ó. Veja, aqui está distante. Se eu fosse numerar daqui, ia ficar 1, 2, 3, 4, 5. Se eu numero daqui, vai 1, 2, 3. Então, eu começo a numerar daqui. Muito bem. Então, esse metil está no carbono 3, esse está no carbono 4. Então, é 3, 4 de metil. Professor, eu tenho que escrever os números, mas eu sei que são 2 metis. Muito bem, você sabe que são 2. Mas onde eles estão localizados? No carbono 3 e no 4. 3, 4 de metil octano, esse é o nome. Agora, a questão que o Felipe mandou, perguntava, nos carbonos terciários, quais são os radicais? Bom, já começa daí. Radical é um modo antigo de se falar, tá? Então, hoje em dia seria GOS. Então, para a linguagem de hoje, seria, provavelmente deve ser uma questão antiga. Nos carbonos terciários, quais são os GOS que estão ali? Bom, primeiro, o carbono terciário é aquele carbono que está ligado a 3 outros carbonos. Carbono primário, ele sozinho, ou ligado a um carbono. Carbono secundário, ligado a 2 carbonos. Carbono terciário, ligado a 3 carbonos. Carbono quaternário, ligado a 4 carbonos. Carbono pentanário, não existe. Porque o carbono só faz 4 ligações. Okay? Então, quais são os carbonos terciários aqui? O carbono terciário aqui, pessoal, terciário, é o que está ligado a 3 carbonos, né? Então, esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. E esse carbono aqui, ó, está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Quais são os radicais ou GOS que está ligado no carbono terciário? Nesse carbono terciário é o metil. Nesse carbono terciário é o metil. Então, a alternativa deveria ser, em um carbono terciário, está o metil, no outro, o metil. Ok? Essa seria, então, a resposta correta. Vamos agora para a questão da Eliane, lá do Rio de Janeiro. Espera aí que eu vou preparar o quadro aqui. Bom, pessoal, a questão da Eliane aqui são 4 compostos em que ele pede o nome. Se vocês observarem, todos são hidrocarbonetos. Só tem carbono e hidrogênio. Vamos começar aqui pelo primeiro. Faltou aqui colocar os hidrogênios, né? Eles colocam o hidrogênio assim para confundir o aluno, tá? Porque fica uma coisa muito densa, né? Muitas coisas ali. Aqui também eles colocam os hidrogênios explicitamente. Isso aqui, o ponto fraco do aluno é o visual. Então acaba o aluno se confundindo, tem que tomar cuidado. Por isso que é bom fazer exercícios para treinar o visual. Aqui. Então, cadeia principal tem maior número de carbonos e que contenha a dupla ligação ou tripla. Eu já vejo que aqui tem dupla, então ela deve fazer parte da cadeia principal. Então eu já vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tanto faz, né?
Tanto faz eu ir para um quanto para outro. Eu vou colocar aqui para baixo. Essa é a minha cadeia principal. Repare que nesse tronco só tem um GOS pendurado, que é esse aqui, ó. E esse GOS só tem um carbono eu chamo de MET. E é o metil. Muito bem. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, X. Eu tenho que numerar, não é? Eu vou começar do carbono mais próximo da minha dupla ligação. No caso, esse aqui é mais próximo do que este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vejo então que a minha dupla ligação está no carbono 2. E a função orgânica é O, hidrocarboneto. Só que nesse hidrocarboneto aqui, eu tenho o metil pendurado e está no carbono 5. Então é 5 metil X2-eno. Ok? Esse aqui, então, é o nome desse composto aqui. Vamos para esse aqui, ó. Esse aqui parece mais tranquilo, né? Apesar dos hidrogênios, para confundir o aluno, eu vejo que a cadeia principal, a que tem mais carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser essa, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser essa, 1, 2, 3, 4, 5. Todas têm 5, ok? Seja ela em L, ou aqui em L, ou aqui na direta, todas têm 5. Por uma questão estética, eu vou procurar isso aqui, ó. Marcar aqui, ó, meu tronco. Esse é meu tronco. Cuidado que hidrogênio não é GOS. Então isso aqui não é GOS, mas isso aqui é GOS, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é o metil. Isso aqui é o metil. Isso aqui é o metil. 3 metis. Qual é a palavra que indica 3? Você se lembra? O Brasil um dia foi 3 vezes campeão do mundo. Foi tricampeão. Então é trimetil. Aqui tem quantos carbonos? São 5. 5 carbonos, o prefixo é pente. Pente de 5. Ligação química entre os carbonos, AN. Ligação simples. E aqui é hidrocarboneto, então O. Continua sendo O. Muito bem. Só que nesse pentano, se fosse só isso aqui, ó, seria o pentano. Mas no pentano está pendurado grupos orgânicos substituintes. São 3 metis. Então, é trimetil. Onde eles estão pendurados? Eu não numerei, né? Eu começo da onde? Começo daqui para cá ou daqui para cá? Alguém pode falar assim, bom, professor, o carbono mais próximo do GOS é esse aqui. Mas esse aqui também. Só que repare que esse carbono está mais próximo de 2 GOS. E aqui é só de 1. Então, para eu matar 2 GOS de uma vez, eu vou numerar daqui, ó. 1, 2, 4, 5. Então, onde é que estão pendurados os meus metis? No carbono 2. E o outro no carbono 2. E o terceiro no carbono 4. Por isso que fica 2, 2, 4, trimetil pentano. Professor, por que eu tenho que repetir o 2? Porque eu tenho que mostrar para o leitor onde estão localizados os GOS. Um está no carbono 2. E o outro no carbono 2. E o terceiro no carbono 4. Eu tenho que repetir. E alguém podia ainda insistir na pergunta, falar assim, mas eu não podia começar daqui? Então, pessoal, aí é uma questão de simplicidade. Quando você vai dar nome às coisas, você tem que optar
pelo que for mais simples. Então, já que eu tenho num carbono só 2 GOs, eu vou adotar o número mais simples, que é o número 2. Por quê? Se fosse ao contrário, 1, 2, 3, 4, é no carbono 4 que eu teria pendurado 2 GOs. Aqui é no carbono 2. Então, pela regra da simplicidade, regra do menor número, então eu adoto isso aqui. Essa é a razão. Ok? Nos exercícios que vocês vierem a fazer, vocês vão perceber isso aí. Agora, aqui, nesse outro composto aqui, é um composto fechado. A cadeia é fechada. E para quem se lembra, 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui é o vértice bastão. 6 carbonos com duplas alternadas, isso aqui tem um nome próprio. Essa estrutura aqui, que vocês também conhecem por essa estrutura aqui, ó, é o chamado benzeno. Esse tem um nome próprio, tá? Aqui não tem por que eu procurar a cadeia principal. Ele próprio já é a cadeia principal, é o benzeno. Só que nesse benzeno está pendurado 2 GOs. O metil e o metil. São 2 metis. Então é dimetil. Só que esses 2 metis estão pendurados aonde? Então tem que numerar também, não é? De novo, eu começo a numerar da onde? Do carbono mais próximo do meu GOs, no caso, né? Então, eu poderia começar de qualquer um, mas eu tenho que escolher o que tem o GOs. Então eu escolhi esse aqui, ó. Agora eu vou no sentido horário ou no anti-horário? O próximo GOs é esse aqui, não é? Então, do que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu opto pelo número menor. Regra da simplicidade, regra do menor número. Então aqui é o carbono 2. Então fica 1, 2 dimetilbenzeno. Em vez de ser 1, 6 dimetilbenzeno, eu pego o menor número. Então, no benzeno, no carbono 1 e 2, eu pendurei 2 metis, um em cada um. Por fim, temos esse aqui também, uma cadeia fechada, só que aqui não é 6 carbonos, aqui são 1, 2, 3, 4, 5. É um ciclo, uma cadeia fechada de 5 carbonos. Nesse caso aqui, eu tenho que explicitar essa condição, não é uma cadeia aberta, é uma cadeia fechada. Então eu chamo de ciclo. É um ciclo de 5 carbonos. Pente, ciclo pente. Entre os carbonos tem ligação simples. E se trata de hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então é ciclopentano. Só que esse ciclopentano tem um GOs aqui pendurado, outro aqui e outro aqui. Só um detalhe, pessoal. Repare que aqui ele quis explicitar os carbonos, hein? Se ele quisesse, ele poderia deixar simplesmente assim, ó. Você tem que ter a capacidade de identificar isso aqui, ó. Isso aqui é carbono, isso aqui é carbono, hein? Isso aqui é carbono. É que aqui ele deixou explicitado. Muito bem. Então são 3 metis. Trimetil. E onde eles estão localizados? Bom, eu preciso começar a numerar pelo carbono mais próximo do meu GOs. Neste caso, assim como no outro, eu devo pegar o carbono que já mata de uma vez só 2 GOs, que é esse aqui, ó. E agora, eu vou numerar para a direita ou para a esquerda. Se vou para a esquerda, 1, 2, 3, aqui fica 4. Se for para a direita, 1, 2, 3. Pela regra do menor número, da simplicidade,
eu devo adotar este aqui. Por isso que fica, onde estão os meus metis? Um está no carbono 1. E o outro metil? Também no carbono 1. E o terceiro? No terceiro. Por isso que esse nome é 1,1,3-trimetil ciclopentano. Tenho 3 metis pendurados num ciclo formado por 5 carbonos que tem ligação simples e é do carboneto. Eles estão localizados 2 no carbono 1 e o terceiro no carbono 3. Ok? Essas foram as questões que os nossos colegas apresentaram. Se tiverem mais dúvidas, coloquem nos comentários, mande para nós aí, para a gente aproveitar e fazer essas revisões. Mas aguarde, que eu vou postar ainda videoaulas detalhando mais essa questão dos nomes. Eu não abordei ainda o que é GOS, muita gente talvez não saiba, esteja começando agora, né, a orgânica. Classificação dos carbonos, classificação das cadeias, aberta, fechada, e as demais funções orgânicas. Ok? Até lá.